ótimo dia, ótima sexta-feira para você que está aí de casa acompanhando o nosso podcast aqui no Fórum de Piscicultura em Muniz Freire. E hoje a gente está aqui com Fábio Sussel, que ele é pesquisador do Instituto de Pesca de São Paulo. Fábio, ótimo dia para você também. Obrigada por você estar aqui com a gente. Daqui a pouquinho você vai falar, mais tarde, né? Você vai dar uma palestra. Queria que você falasse os principais pontos que você vai trazer aí para o produtor rural, para quem deseja começar nesse ramo da piscicultura ou quem já está produzindo. O que você vai falar aí nessa palestra? Olá, Larissa. Satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Satisfação também estar aqui no estado do Espírito Santo, onde eu comecei a minha carreira como profissional da proteína aquática, né, da produção de organismos aquáticos. Em 2002, eu trabalhei na Arapeixe, no município de Linhares. Eu estava bem no começo da minha carreira profissional, então eu tive essa oportunidade de trabalhar aqui no estado do Espírito Santo. E, portanto, é uma satisfação estar retornando aqui. Que legal! Na minha palestra, eu vou abordar questões relacionadas à produção de organismos aquáticos como um todo. Ou seja, não basta produzir bem, até porque produzir peixe é fácil. Produzir peixe com eficiência, um pouquinho mais difícil. Produzir peixe com eficiência e ter lucro, aí é que a coisa pega. Portanto, é necessário um entendimento por parte do produtor que não basta ele seguir todo o protocolo que os técnicos recomendam, que a Incaper recomenda, medir o pH da água dia sim, dia não, o oxigênio, fornecer ração de sábado, domingo, feriado, que eu sei o quanto isso é trabalhoso. Não adianta ele fazer tudo isso muito bem feito e na hora de vender o seu peixe, vender por um preço baixo, entregar de bandeja. É desinteligente esse tipo de estratégia. Eu quero colocar os produtores para refletir a respeito da importância de, desde o dia do povoamento, ou seja, quando foi feito o alojamento dos peixes no tanque, no viveiro, ele já comece a pensar em como ele vai escoar aquele produto, para quem ele vai vender, e não pode ter a expectativa que dali 6 meses, 8 meses, no caso da produção de tilápia, quando o peixe já estiver no ponto de venda, vai aparecer alguém batendo na porteira dele querendo comprar toda a produção. Isso não é realidade, né? Entendi. Então, o produtor que chegar aqui na palestra, você vai tentar meio que dar a instrução de como que ele vai fazer essa venda também, não é só em relação a como fazer o cultivo, ou então durante o processo de criação dos peixes, você está falando de uma venda, um pós-venda, é isso? Exato, exato. Às vezes, existe uma dedicação muito grande em produzir bem e muito pouca dedicação em vender bem. E uma coisa está diretamente atrelada à outra. Eu costumo dizer, inclusive, que vender bem é 60% do negócio, porque de nada adianta produzir muito bem e depois vender com preço ruim, né? Então, a todo momento, tem que estar se pensando em estratégias de como essa produção vai ser escoada. Porque, pelo contrário, muita energia, muita dedicação para produzir e o resultado financeiro acaba não fazendo sentido. Aí a conta não fecha, né? Então, é deixar os piscicultores cientes da importância de olhar para o negócio como um todo. Ah, ótimo, né? Porque também quem começa a produzir está visando esse lucro, então é bom a pessoa saber como vai fazer para ter esse lucro justo também pela produção, né? Perfeito, Larissa. É negócio. E os negócios rurais, via de regra, não têm a mesma dedicação, o mesmo planejamento, melhor dizendo, que os negócios urbanos. A pessoa começa a criar. Aí depois ela vê o que vai fazer com a produção. Hoje em dia, as margens estão justas. Não dá mais para sair criando e depois ver quem compra ou como que ele vai escoar a produção. É necessário ter planejamento. Aliás, é fundamental ter planejamento. Afinal, estamos falando de negócio e não de hobby, né? Então,
é um discurso que pode parecer simplista, mas que não está claro para os produtores. Então, é importante, e muitas vezes, um técnico aqui da região falar isso para eles, vai entrar por um ouvido e sair por um outro. Mas quando traz alguém de fora, alguém que tem uma visão diferente, são os desafios da comunicação que você, como jornalista, entende muito bem, né? Eu sempre digo, comunicação não é o que a gente fala ou o que a gente escreve, é o que as pessoas entendem a partir da forma como a gente escreve ou fala. Então, alguém de fora falando com ênfase, aquilo pode ser absorvido, a chance daquilo ser absorvido é maior, né? Então, é isso que eu pretendo estar passando para os piscicultores. Ótimo. E a gente também estava conversando antes, né? Você é de São Paulo. E aí eu te perguntei se você já conhecia Muniz Freire ou se chegando aqui você teve uma visão. E aí você contar pra gente qual foi essa visão que você teve em relação ao mercado da piscicultura. Você já chegou, percebeu uma região boa, percebeu também pessoas engajadas em fazer o município virar um grande produtor de peixe. O que você achou, assim? Não, eu não conhecia a região de Muniz Freire. Aliás, gostei muito do que vi em termos de belezas naturais, uma floresta preservada, pouquíssimo lixo nas ruas, nas rodovias, as construções bonitas. Eu gostei muito dessa primeira impressão. E, inevitavelmente, claro que eu já vou olhando para os potenciais em termos de produção de organismos aquáticos, né? Então, muita fartura de água, o que é fundamental para se produzir peixes, né? Tem a desvantagem da topografia, que não favorece muito, mas não adianta termos uma topografia plana se não tiver água, né? Tendo água, a gente dá um jeito para outras situações. Então eu percebi uma fartura de água de boa qualidade, um clima favorável, talvez seja pouca referência os dias que eu fiquei por aqui, mas uma constatação que eu fiz é que de dia a temperatura é quente e à noite não é uma noite fria, né? À noite se mantém uma temperatura mais elevada, o que é muito bom, já que isso evita a oscilação da temperatura de água, que isso acaba deixando os peixes numa zona de conforto melhor, implicando num melhor crescimento dos peixes, né? Então, do ponto de vista de características naturais, me chamou a atenção, que é positiva, e o engajamento, né? O secretário da Agricultura aqui de Muniz Freire, muito engajado, o prefeito dando suporte, os órgãos ambientais presentes aqui na palestra, o secretário de Inovação e também deputado, como é o nome dele? Bruno Lamas. O Bruno presente ontem no evento, presente hoje aqui também, já se comprometeu a apoiar essa causa, né, a estar junto nesse projeto de produção de peixes aqui no município. Ótimo. Fábio, perguntando assim bem diretamente, como você falou que vai falar desse processo da venda, eu tenho hoje uma propriedade, te dou um exemplo, né? Tá. Tenho hoje uma propriedade, tenho lá um espaço bom para eu fazer poços de peixe, que pode ser um lugar que eu vou conseguir produzir a tilápia. Você falaria com todas as letras? É rentável? Faz isso? É uma atividade que compensa? Como que você falaria assim diretamente para uma pessoa que ainda não está produzindo, mas ficou aí com essa vontade depois de vir aqui nesse fórum? Boa, Larissa, boa. Pergunta muito pertinente. E sim, é um bom negócio criar peixe. Fácil? Não, nem um pouco fácil. Mas quem tem preguiça de trabalhar nem entra no jogo, nem começa. É uma atividade trabalhosa, né? Não é simples, mas que está em expansão. Eu acho que, dentre os cultivos de animais, que é a minha especialidade como zootecnista, hoje a atividade que melhor se apresenta como uma oportunidade é o cultivo de organismos aquáticos, né? Lembrando que o Espírito Santo já foi um grande produtor de camarão de água doce e que deixou de ser porque produzir somente o camarão de água doce em monocultivo, ou seja, só essa espécie no viveiro,
de fato não é muito viável, porque ele é territorialista. Então, se coloca muitos animais por metro quadrado, inevitavelmente vão ter brigas e não vai dar certo. Porém, em policultivo com a tilápia, que é a principal espécie cultivada na região, pode ser uma ótima oportunidade, porque cuida só da tilápia. O camarão ele sai com um plus, tá? E nós temos um especialista aqui na região, que é o Bruno Preto. Eu acho que ele não pôde vir na palestra, mas é um especialista em camarão. Então, além do peixe, também tem a opção do camarão de água doce. Então, sim, eu indico ingressar na atividade de cultivo de peixes aqui na região, mas sempre fazendo a ressalva. Fácil não vai ser, não. Porém, é lucrativo, sim. Ótimo, vamos então encaminhar aí para o fim, né, que você vai contar com mais detalhes para a gente na palestra mais tarde, mas eu queria que você só, resumidamente, para fechar, falasse, você que deve participar aí de muitos eventos como esse, a importância do município estar promovendo esse tipo de evento, estar investindo nessa área, como que você vê isso de importância tanto para aqui, para Muniz Freire, quanto para o Estado? Boa, Larissa. Fundamental esse tipo de iniciativa, tá? O produtor acaba recebendo informação do fornecedor de alevino, do fornecedor de ração e do fornecedor de outros insumos. Muitas vezes essa informação é enviesada, né? Não há má fé de jeito nenhum, que há má fé por parte desses profissionais. Mas às vezes ele tem o seu interesse particular em passar aquele tipo de informação. Quando o setor organiza um evento como esse, é a oportunidade de trazer uma informação sem viés, uma informação direto da fonte. Inclusive, achei louvável a iniciativa da organização do evento, trazer profissionais de outros estados, como, por exemplo, o extensionista da EPAGRE lá de Santa Catarina, que é uma característica muito, muito similar ao que tem aqui. A palestra do Emanuel ontem foi muito rica, o pessoal acompanhou até o fim, e ainda trazer outros palestrantes com pontos de vista diferentes. Então, isso traz uma motivação grande para o produtor. O produtor, ele se sente amparado. Opa, tem uma organização, tem alguém preocupado com a gente. Eu vou produzir porque eu estou sentindo que eu tenho respaldo. Portanto, esse tipo de iniciativa é muito importante para fomentar a produção na região. Ótimo, Fábio. Muito obrigada pelas informações. Daqui a pouco na palestra a gente vai receber mais coisas boas, com certeza. Te agradeço muito, tá bom? E até uma próxima. Eu que agradeço. Até uma próxima.